Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim responder a book tag Favoritos da Vida. Essa book tag foi criada pela Úrsula, do Leituras da Úrsula, e o link pro canal dela e pro vídeo onde ela criou essa book tag vai estar aqui na descrição. Então, terminando esse vídeo aqui, se você quiser, e eu recomendo fortemente que você conheça o canal da Úrsula, é só clicar ali na descrição que já vai direto pra ele. Já quero pedir desculpa porque talvez esteja saindo um ruído de roçadeira, mas assim, gente, eu esperei por dias pra mim conseguir gravar esse vídeo e esse barulho nunca para, sempre tem alguém roçando grama, então vai ter que ser com esse barulho mesmo. Vou dar o meu melhor aqui na edição pra tentar não pegar esse barulho, mas eu realmente não sei se vai sair ou não. Mas bom, vamos lá, porque essa book tag é gigantesca, então eu preciso ser um pouco sucinta para que esse vídeo aqui não fique com 1 hora. A primeira pergunta é um primeiro livro favoritado. Esse daqui eu vou levar em conta o primeiro livro que eu favoritei assim da minha vida toda. E assim, foi um livro muito importante para mim, acho que vocês que já estão há mais tempo no canal já devem saber que livro que foi. Que foi o livro que fez com que eu entrasse na vida literária. Antes eu apenas lia Turma da Mônica Jovem, eu nunca tinha lido de fato um livro sem ilustrações, texto corrido mesmo. Então esse livro foi o que abriu as portas para esse mundo e ele foi uma ótima escolha porque foi um livro que não apenas abriu essa porta para mim, mas também que me trouxe vários sentimentos. Então foi aquela magia de ver que a leitura mexe com a gente, sabe? E o livro que eu tô falando em questão é A Culpa das Estrelas. Foi o primeiro livro, assim, da vida que eu li. Foi por causa da escola, eu tinha que ler um livro pra escrever uma resenha na época. E eu escolhi esse daqui porque eu cheguei na livraria, perguntei. Na época tinha livraria aqui na minha cidade, agora não tem mais. E eu perguntei qual livro que era bom ali pra minha faixa etária e ela me recomendou A Culpa das Estrelas. Eu reli esse livro aqui, eu acho que foi no ano retrasado ou ano passado. E foi uma experiência muito divertida, foi revisitar esses sentimentos mesmo, então esse livro é muito importante pra mim. Ele não foi de fato favoritado na época, porque na época eu dava 5 estrelas pra todos os livros, porque eu tinha dó do autor, sabe, de dar uma nota negativa. Mas eu vou dar como favorito, porque se eu, na época, tivesse aí minha experiência em dar estrelas e tudo mais, com certeza esse livro foi muito importante, então eu favoritaria ele. Segunda é O Último Favorito. Esse daqui vocês já estão cansados de me ouvir falar, então eu não vou me prolongar muito. Além de que também tem resenha sobre ele no canal, que se você contar, vou deixar a resenha aqui dos cards para vocês irem lá ver e conhecer essa história que me marcou tanto. É um true crime, uma não ficção, mas tem algo nele assim que me tocou de uma maneira que outros livros não tinham me tocado, a não ser um outro aqui que logo eu vou chegar nele, mas foi um sentimento muito único de ler esse livro, a maneira como que o autor faz com que a gente se importe com os personagens e se envolva mesmo ali naquela história e realmente sinta como se fôssemos próximos, como se fôssemos amigos. Então eu gosto muito desse livro, foi meu último favoritado, e eu já quero dizer assim que eu sou muito chata pra favoritar livro. Eu tenho acho que 370 livros lidos no total, e só tenho 19 favoritados. E assim, eu olho essas listas de 19 favoritados, e às vezes eu quero tirar livro de lá. Eu não tiro porque eu penso, se a Patrícia do passado colocou ele aqui, é porque ele é importante. Mas assim, de verdade, eu sou muito chata pra favoritar. Tem livros assim que eu acho incríveis, que eu recomendo demais, mas que eu não favorito. Porque pra mim, favoritar assim tá num outro patamar, sabe? E é por isso, inclusive, que às vezes eu quero tirar alguns livros ali da lista de favoritos, porque eu penso, esse livro aqui não tá no patamar daquele dali. Mas enfim, sou muito chata pra favoritar livro. E esse daqui foi meu último favoritado. Apesar de ter ótimas leituras depois dele, eu não consegui favoritar, de fato, mais nenhum livro. Livro favorito de um gênero inusitado. E esse aqui não é favorito, porque, como eu disse, sou bem chata de favoritar, mas ele chegou bem perto de ser um favorito. Se eu não fosse tão chata assim, provavelmente eu teria favoritado, que é O Retrato de Dorian Gray. Ele foi uma surpresa, assim, pra mim, porque eu sempre vi algumas pessoas próximas a mim falar mal dele, e são pessoas que eu confio muito na opinião e que a gente tem gosto literário muito parecido. Então eu fui nesse livro com zero expectativas e pensando que eu ia odiar. A primeira parte, que é uma parte mais lenta assim, eu de fato tava pensando, esse livro não vai ser pra mim, realmente eu estava certa. Mas acontece uma coisa ali, uma reviravolta que eu não estava pensando que ia encontrar nesse livro, e daí pra frente o livro embalou pra mim e eu não conseguia soltar. E às vezes eu me pego pensando sobre o final desse livro, sobre esse acontecimento X aí. Então, por esse motivo, esse livro foi quase favoritado, foi 4 estrelas, só não dei 5 estrelas mesmo por conta desse comecinho aí que enrola demais, divaga demais, mas foi uma leitura assim muito surpreendente pra mim.
e quase foi o Favoritos. Mas eu deixei aqui como ele nessa resposta, porque é um clássico. Normalmente eu não sou tão fã, tão próxima assim de clássicos, então foi muito surpreendente pra mim. Livro favorito de um gênero preferido. Esse daqui tem vários que eu poderia falar, mas eu escolhi pegar um livro aqui que vocês também estão cansados de me ouvir falar. Só que eu vou tentar não repetir ele nessa lista, que é Crime e Poesia. Também não vou me prolongar quanto a ele, porque também tem vídeo resenha no canal, que também vai estar nos cards. Mas essa HQ aqui é de True Crime, que é um dos meus gêneros favoritos, né? Ou seja, uma não ficção. É algo que aconteceu mesmo, é um caso real. E essa HQ tem tantas camadas, além do desenho dela ser tão incrível, que não tem como. É a minha favorita do gênero. Eu acabo até passando essa HQ na frente de alguns livros na minha lista de favorito, porque o fato de ter desenhos e os desenhos serem tão lindos assim, eu acho que acrescenta um grande plus pra história. Ai, gente, enfim, não vou falar muito sobre essa HQ porque eu tenho um xodó com ela. E se eu começar a falar, eu não vou parar mais. Então, se vocês quiserem ver, vejam um vídeo dela. Personagem inesquecível. Bom, esse daqui eu vou ter que citar novamente o livro que ele veio, que é o Shane, de Se Você Contar. Assim, gente, o Shane teve uma conexão ali comigo que eu não sei descrever, não sei dizer o porquê que teve essa conexão. Mas o Shane foi um personagem realmente inesquecível pra mim. O momento ali que envolve a revelação em volta dele foi muito importante, eu não consigo esquecer essa cena. Então, o Shane, pra mim, foi um personagem que me marcou muito, que provavelmente vai demorar muitos anos pra ele sair assim da minha mente, porque realmente tive uma conexão ali com esse personagem que não sei se foi de propósito do autor, não sei se todas as pessoas que lerem Se Você Contar vai ter essa conexão, mas foi uma conexão, assim, muito bizarra, que eu nunca tinha sentido com nenhum personagem. Eu não vou pegar o livro aqui de novo, porque ele tá ali na pilha, né? Mas vocês sabem que livro que é Se Você Contar, porque eu acabei de falar dele. Outro personagem que, assim, eu tenho uma conexão muito forte, e que esse personagem em específico é porque eu me identifico muito com ele, eu consigo me ver na história dele, eu consigo sentir algumas dores dele, porque eu passei algumas coisas bem parecidas, que é o Charlie de Heartstopper. Eu gosto muito desse personagem, eu gosto muito de todas as camadas que ele tem. E realmente é um personagem inesquecível pra mim. Eu acho que o amor que eu tenho pelo Heartstopper vem muito do personagem Charlie e de toda a trajetória dele, toda a história dele em questão de saúde mental e a forma que ele vê o seu corpo, né? Então eu me identifico muito com isso e eu acabo, assim, realmente tendo uma certa empatia, um certo carinho com esse personagem, porque eu realmente me identifico muito com ele. Esse último personagem é um personagem que eu vou falar aqui mais por memória afetiva, que na época eu sempre falava pra todo mundo que ele era meu personagem favorito, então eu tenho que falar dele, né, que é o Tiny Cooper, de Will e Will. Os dois Wills nesse livro eu acho que perdem, assim, o palanque pro Tiny, ele brilha muito, ele realmente sabe o que ele quer e ele vai atrás do que ele quer, e ele é muito confiante. Enfim, eu gosto muito do Tiny Cooper. Mas, assim, hoje em dia eu já não sei se eu diria que ele é um personagem tão inesquecível assim pra mim. Mas, na época, eu amava ele, então eu fiz aqui uma menção honrosa a ele. O livro que te surpreendeu. E esse daqui, vamos voltar pra um que eu já falei. Eu sei que eu falei que eu não vou tentar repetir muitos livros, mas esse daqui foi o que mais me surpreendeu nesse 2024 até agora, que é O Retrato de Dorian Gray. Eu não dava nada pra ele, e ele me entregou muita coisa, então foi uma história muito surpreendente. Então tinha que ser ele. Por enquanto, em 2024, ele foi o livro que mais me surpreendeu. Os outros livros, não que eles tenham sido ruins, eles foram bons, mas eu já fui esperando que eles fossem bons. Ou então eu fui esperando que ele era bom e ele acabou sendo ruim. O único livro que eu realmente pensei que fosse ser ruim e que me surpreendeu foi Dorian Gray. O melhor livro que leu no último ano. E para não repetir esses livros que já estão aqui atrás de mim, eu pus aqui 2 livros que eu citei na minha lista de melhores do ano, que também vão estar aqui nos cards, que é Pequena Coreografia da Deus e Dicionário das Palavras Perdidas. Pequena Coreografia da Deus é da minha autora favorita, que é a Aline Bay, então eu vou puxar um pouco de sardinha assim. E pra ser sincera, por conta da história, por conta de questões mais pessoais, eu me identificar mesmo mais com a personagem. Eu gosto mais de Pequena Coreografia do Adeus do que do Peso do Pássaro Morto, apesar de reconhecer que o Peso do Pássaro Morto é um livro assim mais fácil de você gostar. Eu recomendo sempre que você comece por ele, se você gosta assim de coisas mais escancaradas e você não tiver problema com gatilho. Mas esse daqui é um livro um pouco mais light, porém tem um assunto familiar e eu gosto muito, eu me identifico muito com histórias familiares, então eu gosto muito mais desse do que o Peso do Pássaro Morto.
E o Dicionário das Palavras Perdidas é um livro que foi baseado em história real. Ele começa um pouco morninho, mas conforme as páginas vão passando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando você termina ele, esse livro cresce ainda mais na sua cabeça. Então ele é muito bem escrito, a parte histórica dele também é muito bem construída. E eu acho que é um livro muito importante, tanto pra gente saber um pouco mais sobre a história, né, da criação do Dicionário de Oxford, como também pra gente se divertir aí numa leitura. Não é assim uma leitura cura ressaca, porque ele é um pouco mais complexo, mas é um ótimo livro. Eu realmente recomendo muito o Dicionário das Palavras Perdidas. Então fica esses dois aqui como os melhores livros que eu li no ano passado, pra não repetir nenhum que eu já citei. Livro que te fez rir, e para esse eu selecionei 2 livros, e 2 livros que foram lidos com o Clube da Lana do Mais Livros que Amigos, que eu vou deixar também aqui na descrição o link pro canal dela para vocês irem conhecer, que é Philin Donovan, e Brit Marie esteve aqui. Brit Marie já falei diversas vezes no canal como esse livro me divertiu e como ele tem uma conexão assim muito importante, porque ele começa ali com uma senhorinha que tá recomeçando. E geralmente a gente vê muito livro sobre recomeços, mas são pessoas jovens que têm a vida toda pela frente. E com ela não, ela tem ali uma certa idade e ela tem suas próprias manias, ela vive do seu próprio jeitinho. Só que ao mesmo tempo, né, o Frederick Backman, ele consegue fazer isso com muita leveza, com toques de humor, enquanto você tá rindo num parágrafo, no outro você tá chorando. Eu gosto muito dessa versatilidade mesmo da escrita dele. E Philin Donovan é um cozy mystery, né, então a gente tem um caso ali, um crime acontecendo, só que com algumas piadas, algumas sátiras, assim, alguns momentos que você não acredita que isso tá acontecendo, sem ser um pastelão. É tudo bem na medida certa, então eu gosto muito desses 2 livros e com certeza eu vou continuar panfletando aí. Livros que te fez chorar. Bom, esse daqui não tem nem como falar, né, tem prova aí no canal que eu me debulhei de tanto chorar. Vou deixar também link nos cards. Esse daqui a gente tem um protagonista, onde ele consegue ver o futuro, como que vai acontecer as coisas na vida das pessoas que ele ama, então ele evita gostar, né, de pessoas, ele evita se relacionar com pessoas novas, para que isso não aconteça. Só que um dia ele acaba se relacionando ali com uma menina na cafeteria, e eles se apaixonam, e ele vê como tudo isso vai acabar. E a gente vai, a partir daí, ver o que esse casal vai fazer, se eles vão continuar em frente, se ela vai querer saber o que acontece, se não vai querer saber, se ele vai fazer algo pra impedir, se não vai, enfim. Eu gostei muito desse livro, ele me tocou muito. Eu não estava esperando que algumas coisas acontecessem, eu fiquei com muita raiva do Joel, não vou mentir, mas eu entendo o ponto de vista dele. Recomendo demais que vocês leiam, recomendo também que vejam um vlog, se vocês quiserem me ver passar vergonha na internet. Outro livro que me fez chorar, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, é O Acerto de Contas de uma Mãe, mas eu vou deixar pra falar sobre ele daqui a pouco, porque ele vai entrar numa próxima pergunta. Casos de família, em específico o caso da Isabella Nardoni, por ser criança, por ter toda a questão da mãe dela no julgamento. Eu chorei bastante no julgamento, na hora que a mãe dela tá ali contando as coisas, então foi muito difícil, assim, ler essas partes. Casos com crianças, no geral, são tocantes, mas esse em específico, não sei, teve alguma coisa ali que mexeu mesmo comigo e acabou me deixando com algumas lágrimas ali a rolar. Livro que mudou sua perspectiva, e vamos falar aqui sobre ele. Também tem vídeo sobre ele no canal, não sei se vai ter espaço no card, mas se tiver, eu vou deixar aí. O Acerto de Contas de uma Mãe, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, é escrito pela mãe do Dylan, que foi um dos responsáveis pelo massacre de Columbine. E assim, gente, é uma escrita muito pesada. Eu digo na maneira que é escrito, mas o tema é muito pesado. Esse livro, conforme você vai lendo, você vai sentindo as suas energias carregarem, você sente que precisa parar e respirar. Eu nunca me senti assim num livro, eu já li diversos livros de true crime, já li livros assim, aterrorizantes, com coisas mais gráficas, com violência, mas esse daqui eu não sei explicar pra vocês, não sei se é o crime em si, mas tem uma aura assim muito pesada. Eu acho que eu li metade e ele nem é tão longo assim, ele tem 300 páginas, eu li 150 páginas mais ou menos, e eu tive que parar pra respirar. Fiquei, eu acho que 1 semana ou 2 sem pegar nesse livro, porque eu senti que ele tava me puxando pra baixo, pra baixo, pra baixo, e eu não sei até onde ele ia me levar, sabe? Foi um livro que realmente mexeu muito com a minha mente, e eu recomendo esse livro, mas que você esteja lendo ele no momento que você esteja bem da cabeça, sabe? Que você não esteja passando por nenhum problema, assim, psicológico, em questão de depressão e etc. Porque ele vai tocar muito nesse assunto e é um livro que realmente mexe com a gente. Ele realmente puxa a nossa energia pra baixo, assim, até arrasta no chão.
Mas ainda assim foi um livro que mudou muito a minha perspectiva de como eu via mães de assassinos e de autores de massacre. E realmente me fez ter um grande respeito pela Sue Klebold e por tudo que ela passou. E, enfim, que eu realmente admiro muito o trabalho dela feito com esse livro e também pelo trabalho que ela tem feito aí, além desse livro, e ela dá palestra, né, para pessoas, ela dá palestras e ajuda mães a identificarem sinais de que isso pode vir a acontecer novamente, para que isso seja evitado, né, porque a verdade é que ela não identificou que as coisas estavam acontecendo ali nos olhos dela, mas quando o crime aconteceu, ela conseguiu ver que não estava tão certo quanto ela pensou que dava certo, entendeu? E é isso, eu vou me prolongar demais, eu acho que eu já me prolonguei demais sobre esse livro. Capa favorita. Pra esse eu vou deixar aqui Casos de Família, porque imita o caderninho da Ilana Casoy, e ele tem até os cantinhos arredondados, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, pra mim, é muito interessante que o livro pareça mesmo o caderninho dela, porque no fim das contas, é meio que as escrituras dela, é realmente o que ela viu ali do julgamento e conheceu sobre o caso. Então, eu gosto bastante dessa capa, eu sei que muitas pessoas vão falar que não é a melhor da Darkseid, mas eu gosto. E eu sou cadelinha da Ilana Casoy, então talvez eu esteja, assim, um pouco influenciada, mas eu gosto muito dessa capa. Outro que eu gosto muito da capa, não esse em específico, mas a saga toda, é dessa Anne de Green Gables, toda a minha coleção. Tem unboxing aqui no canal na época que eu ainda não tinha coragem de vir mostrar meu rosto, eu só fazia unboxing de livros. Então tem aqui no canal eu fazendo unboxing de cada livro dessa saga e eu acho linda demais as capas. Gente, agora além de ter alguém com a roçadeira, também tá chovendo, então talvez esteja um pouco caótico o áudio desse vídeo. Peço novamente desculpa. E já que eu fiz essa pausa, eu quero deixar aqui meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like e comentar aqui no vídeo, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e o nosso trabalho a ser recomendado e chegar a mais pessoas. Outra capa que é a minha favorita aí é de Psicose da Darkseid, e é porque ela, caso você olhe para essa capa e não entenda, é o ralo do chuveiro ali, da cena icônica ali do livro de Psicose. Então, quando eu percebi e notei que era isso, eu achei, assim, simplesmente incrível essa capa. Novamente, eu sei que talvez eu esteja superestimando essa capa, ela não seja tão incrível assim, mas pra mim é incrível, uma sacada incrível, e a capa ficou bonita. Cena mais memorável. Além da cena do Shane, que assim, até hoje eu me pego refletindo sobre aquela cena, de Se Você Contar, em específico aí envolvendo o personagem Shane, também tem outra cena que me marcou muito, foi a cena da nossa protagonista de Tartarugas Up Lá Embaixo, que ela começa a descrever o machucado que ela tem no dedo, que ela faz alguma coisa que ela acha que inflamou. E aquele negócio vai me dando uma agonia, porque parece que o meu dedo tá inflamando junto com o dela. E daí ela vai entrando em parafuso, tipo, nossa, e se eu fizer tal coisa, nossa, se eu fizer tal coisa. E ela chega a ter beber álcool puro, assim, álcool, tipo, álcool de detetizar as coisas, não álcool, tipo, bebida, sabe? Ela bebe, porque ela entra em surto mesmo e ela não sabe o que fazer. E essa angústia mesmo que ela vai construindo, que vai trazendo ali um pouco do que é ter toque, né, pra gente que é leitor, realmente me marcou. Eu realmente gostei muito dessa cena. É uma das cenas memoráveis. E por último, mas não menos importante, uma cena extremamente memorável e, na verdade, no livro no todo é muito memorável pra mim. É Psicose, o terror psicológico assim que ele consegue me passar, como eu conseguia visualizar exatamente o que o Stephen King estava descrevendo, como eu conseguia me sentir exatamente no lugar dos personagens, foi simplesmente incrível, tanto que eu quero reler o Iluminado ainda esse ano. É realmente assim um livro que eu não sei descrever as sensações que eu tive, foi realmente muito doido. Livros que você sempre recomenda: Rádio Silêncio, Se Você Contar, Crime e Poesia, O Iluminado, Psicose e por último e não menos importante, Malibu Renasce. Esses livros, assim, são os que eu sempre recomendo o tempo todo. Autor preferido. Esse daqui eu vou abrir um plus, autores preferidos, porque eu não consigo definir apenas um preferido. Nacional, com certeza, Ilana Casoy e Aline Bay são, assim, duas pessoas que eu leio até a lista de compras se me derem. Autores internacionais, eu tenho o Stephen King, eu tenho a Alice Oseman, eu sei que são dois extremos, assim, mas são dois autores que eu gosto bastante. E o Harold Schnatcher, não sei se é assim que se pronuncia, mas é o autor de Anatomia do Mal. Eu só li Anatomia do Mal dele, mas eu acho que foi um livro tão bem escrito que eu quero conhecer mais o trabalho dele e eu já me identifico como autor favorito. E um que, né, quase esqueci, e é um dos mais importantes como autor favorito pra mim, que é o John Green. Eu leio tudo que esse homem escrever.
E não importa se você não acha os livros dele bom, eu tenho um carinho pelo John Green por ter me apresentado o mundo realmente dos livros, então eu vou ler, assim, John Green até eu ficar velhinha. Se ele escrever não ficção, se ele escrever ficção, eu vou estar lendo, porque eu gosto muito do John Green e eu vou continuar gostando porque eu tenho realmente uma relação sentimental, afetiva com ele. Livros que você pretende reler, e aqui são livros mesmo, são alguns que eu quero ler. Psicose eu quero reler, O Iluminado eu quero reler também, Meu Policial eu também quero, e todos os da Taylor Jenkins Reid eu também quero realmente passar de novo por essa experiência, por conta de toda essa trajetória que é até chegar de Malibu Renasce, que é assim meu livro favorito. E bom, chegamos ao final dessa book tag, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e comentar aqui alguma dessas perguntas que você achou interessante para você estar respondendo. E bom, nos vemos no próximo vídeo.